Fala rapaziada, beleza? Yuri Diogo aqui. Vocês estão ligados naqueles vídeos que alguns youtubers relacionados aí a investimento, educação financeira fazem, mostrando alguns, algumas expectativas assim, de rentabilidade ao longo de décadas aí, muitos anos, onde eles vão colocando pouco dinheiro e mostrando para você como isso vai se tornando uma grande bola de neve, seu patrimônio começa a crescer, sua rentabilidade aumentar e tudo mais. E no fim de todo esse processo aí, como eu falei, de décadas muitas vezes, você vai ter a possibilidade de colher esses frutos e talvez viver dessa renda aí, se aposentar, sei lá, que muitas vezes eles prometem. Mas hoje eu vou te dar um pouco dessa contraparte, mostrar alguns argumentos do porquê essa ideia não deveria ser seguida tão à risca assim e principalmente porque que você deve fugir de ter isso como seu plano central, essa parada de só investir pensando no longo prazo, investir uma pequena partezinha do seu dinheiro, isso aí tem que ser secundário na sua vida. Claro, investimento é uma parada que eu faço, eu recomendo que todo mundo faça também, só que o coração do seu desenvolvimento financeiro não pode se basear nisso. Isso aí é só a consequência de outros resultados que você está tendo. Vou te mostrar que talvez esse seja o melhor caminho para você construir seu patrimônio aí, principalmente quando a gente está falando de sacrificar um pouco hoje para amanhã colher esses frutos. Geralmente a galera que começa a investir começa pensando em dois principais pontos. O primeiro deles é a segurança e o segundo é realmente o acúmulo de patrimônio. Para o primeiro ponto, eu acho que é válido você ter essa mentalidade aí de investir um pouquinho todos os meses e lá na frente você ter o resultado disso, poder viver dessa renda. Aí eu acho tudo certo, se é para isso que você está investindo, beleza. Mas se você tem a cabeça como eu, que quer realmente subir degraus ao longo da sua vida, melhorar a sua qualidade de vida ao longo do tempo e poder colher os frutos durante o processo e não só quando eu tiver 60, 70 anos, então você vai precisar buscar outra estratégia, uma estratégia que te dê recurso hoje para que ao longo desse processo você consiga não só acelerar a sua rentabilidade, não só acelerar a velocidade com que você consegue aumentar seu patrimônio, mas principalmente também você consiga aumentar seu custo de vida, podendo se permitir ter mais conforto, mais lazer ao longo do tempo. É claro que atualmente estou vivendo na fase inicial desse processo todo, mas mesmo assim eu já tive alguns resultados adotando esse tipo de mentalidade e eu vou passar para vocês aqui um pouco dessa trajetória. A questão é que é muito mais confortável para você receber seu salário, não fazer nada para mudar isso e pegar uma parte dele e investir todos os meses. Você não tem que realmente sacrificar nada, além de essa pequena parte do seu salário. Muitas vezes eles falam em 10%, 15%, aí é relativo à situação de cada um, mas fica só nisso. Tipo, não tem realmente uma transformação para você realmente acessar uma maneira de realmente enriquecer ao longo do tempo, prosperar e se dar bem de fato. O que para mim, na minha visão, como eu enxergo o mundo ao meu redor, é uma extrema burrice, principalmente quando a gente está falando de pessoas que vêm de condições mais desfavoráveis, como eu. E bom, só para contextualizar aqui um pouquinho essa ideia, eu comecei minha trajetória financeira ganhando cerca de R$ 1.200 por mês como aprendiz de mecânico. Passou um tempo, eu saí dessa profissão para poder estudar para concurso, graças a Deus eu tive essa possibilidade, minha família me ajudou muito, e eu passei nesse concurso e passei a ganhar R$ 1.300. Só que durante esse período de tempo que eu estava ganhando R$ 1.300, para me formar e no final de 2 anos ter um aumento de salário, eu fazia extra, cortando o cabelo. Então eu tive outro salto. Eu ganhava mais ou menos aí uns R$ 200 a mais por mês. E no fim desse processo todo, dessa parte de formação, eu passei a ganhar o que eu tenho hoje como meu salário, R$ 4.700. Só que ainda assim eu não me dei por satisfeito. Comecei a estudar outras fontes de renda que eu poderia ter para poder novamente dar mais um degrau. E aí eu cheguei numa média de R$ 5.000 vendendo coisa na Enjoei, vendendo conta online, fazendo investimento, etc. E quando eu cheguei nesse patamar de ganhar uma média de R$ 5.000 no mês, eu ainda queria fazer algo a mais e agora a gente chega na situação que eu estou hoje. Basicamente, eu encontrei uma fonte de renda relacionada à minha especialidade, às coisas que eu sei fazer no meu trabalho, o que está me dando aí cerca de mais ou menos uns R$ 1.000 todos os meses, deixando meu salário aí próximo da casa dos R$ 6.000. Mas mesmo assim eu estou buscando outras maneiras de prosperar, por isso que eu vim morar sozinho e até justificando um pouco aí essa pausa que teve no canal,
Eu parei de postar vídeo porque eu estava nesse processo de mudança, mas agora que eu me mudei, tá tudo certo, eu pretendo voltar até postando 2 vídeos por semana, eu vou botar isso como meta. Para mim, o mais relevante nessa trajetória toda não foram os investimentos que eu fiz até aqui para acumular meu patrimônio. É claro que isso é muito importante, só que o que realmente está me fazendo ter a possibilidade de aportar cada vez mais dinheiro é, de fato, eu estar sempre querendo melhorar um pouco. E agora, ganhando esses 6 mil reais, que eu nem sonhava com isso há pouco tempo atrás, eu estou pensando sempre em como eu posso fazer, eu dar o próximo passo para poder, de novo, saltar para ganhar 7, depois 8, enfim. Porque, cara, se você parar para analisar, 90% de todo mundo que atinge um resultado legal, não atinge um resultado legal investindo. A questão não é os investimentos que ela fez. A questão foi a carreira que ela construiu, o concurso que ela passou, a empresa que ela abriu. Deu muito certo e isso trouxe retorno para ela, para aí sim ela fazer um aporte significativo e acumular patrimônio ao longo do tempo. Não existe o caso de você pensar que você sendo um assalariado mínimo, você vai conseguir, investindo 200, 150 reais, mudar a sua vida, transformar realmente sua realidade, o ambiente ao seu redor. Beleza, cara, pode ser que daqui a 60 anos, na melhor das hipóteses, se a inflação não tiver corroído o seu patrimônio todo, pode ser que sim, você tenha possibilidade de colher os frutos disso. Mas você quer realmente passar os próximos 60 anos vivendo em escassez, se privando de um monte de coisas, para quando você chegar lá na sua fase idosa, onde você não tem mais tanto pique e energia para aproveitar a vida, você realmente ter a possibilidade de aproveitar ela. Tipo, não faz sentido para mim. Inclusive, eu já vi muitos vídeos aí na internet de pessoas literalmente contando essa história para te vender alguma coisa. Tipo, a pessoa ganha um salário muito, muito baixo, num subemprego qualquer que seja, e aí ela te mostra que sim, é possível você adotar uma mentalidade de investimento para você poder mudar de vida ao longo do tempo. E sim, investir é muito bom, independente de onde você estiver. Só que, você não tem que gastar sua energia com esse tipo de conteúdo. Seria muito mais interessante se você passasse seu tempo estudando um novo idioma, uma profissão nova, estudando para um concurso, tentando fazer aí uma faculdade, nem que seja EAD gratuita aí do governo, mas, tentando realmente se aprimorar como pessoa para aumentar seu valor e realmente ter mais recurso para fazer aportes significativos. E não ficar nessa brincadeirinha de investir 100 reais, 150 reais por mês, porque apesar disso te moldar a sua mentalidade para ser uma pessoa mais criteriosa, mais cuidadosa com o seu dinheiro, isso é muito legal, eu acho que isso é importante. O centro da sua prosperidade não pode ser esse, porque isso é burro, como eu falei, é uma coisa que não faz sentido. Eu vim morar sozinho justamente para ficar mais próximo do meu trabalho, para eu poder ter mais tempo para produzir mais conteúdo, estudar mais, trabalhar mais. E dessa maneira eu consigo também prosperar mais, porque estando aqui perto, antes eu demorava 2 horas no trânsito. E eu aproveitava essas 2 horas estudando, muito maneiro, mas agora eu fico 30 minutos. Então, para mim, agora está sendo muito mais conveniente, meu tempo está sendo muito mais aproveitado. Os investimentos que você faz não podem ser o centro da sua energia. É muito mais inteligente você gastar seu tempo, gastar sua energia com coisas que vão te dar resultado no curto e médio prazo, para que você faça investimentos que vão atuar no longo prazo. Por exemplo, meu trabalho é uma fonte de renda de curto prazo. Mês que vem eu sei que eu vou ter meu salário todo dia 1º, porque eu sou concursado público, eu sei que eu vou ter meus 5 mil reais lá, padrão. Além disso, eu me esforço mais e faço extras, ou seja, esse valor sobe um pouquinho. Para médio prazo, eu coloquei como meta não financeira, apesar de eu acreditar que isso pode me trazer retorno um dia, mas eu coloquei como meta crescer esse canal, falar das coisas que eu acredito, transmitir meu conhecimento, as coisas que eu estudo diariamente, até para poder me forçar de uma maneira meio que gerando uma pressão em mim, para eu poder continuar evoluindo sempre. E de longo prazo, aí sim eu coloquei meus investimentos, para poder ver realmente meu patrimônio crescer ao longo do tempo, se multiplicar e eu ficar seguro aí contra a inflação e contra qualquer eventualidade aí, fatalidade que venha acontecer. Mas por esse vídeo é isso. Eu acho que eu pude falar aí para vocês um pouquinho das coisas que eu acredito. E se esse tipo de tema te interessa, cara, por favor, curte esse vídeo, porque vai me ajudar muito. Como eu falei, eu estou no início de tudo. Então, cada curtida, cada comentário motiva demais a continuar e eu entender que esse tema realmente é relevante aqui para vocês. Se inscreve nesse canal para você estar sempre ligado por tudo que eu vou postando aqui. Vou dando atualizações de tudo isso que eu estou vivendo. Mas por esse vídeo é isso. Valeu!
Tamo junto, rapaziada. É isso.